Uma verdade que todos nós já observamos em algum instante com as pessoas com as quais nós convivemos é que nem todos aqueles que externamente estão mostrando uma tranquilidade, estão mostrando até uma alegria, às vezes com um sorriso no rosto, nem sempre essas pessoas elas estão bem. Muitas vezes pode haver ali por trás desse sorriso um coração amargurado, um coração em profundo sofrimento. Nem sempre as pessoas expõem aquilo que elas estão então passando. A realidade do seu interior, pelas lutas que estão vivendo, pelas questões familiares, pelo contexto de onde ela vem, o que ela está vivendo. Nem sempre a pessoa vai externalizar isto de uma forma a você saber exatamente como ela está naquele momento. Eu me lembro então que durante a minha infância, alguns filmes, eles chamaram a minha atenção. Nós assistíamos até de forma repetitiva, não sei se você vai se lembrar destes filmes. Um deles é Jumanji, um filme que falava de um jogo de tabuleiro, que falava então de crianças que se envolviam em um jogo, entravam, traziam aquele jogo para a realidade delas. Outro filme é Patch Adams, que fala então de uma ação tão interessante de um médico em meio àqueles que estavam já nos últimos dias, em situações tão debilitadas. E este médico, ele tem uma postura completamente diferente dos demais. Ele é aquele que atende alguns pedidos que ninguém então era capaz de atender. E é uma das cenas deste filme que eu me recordo, que é quando este médico atende o pedido de sua paciente sobre uma piscina de macarrão que ela queria então nadar. São alguns dos filmes que talvez a nova geração ainda não os conheça, mas que eram muito interessantes. E o ator, aquele então que fazia esse filme, ele trazia emoções para nós podermos então entender tudo que estava ali acontecendo. Esse ator é Robin Williams. Ele transmitia nos papéis, pela sua capacidade, toda esse carinho, esta compaixão dos personagens. E é interessante de ver que a sua capacidade de interpretar era tamanha que ele era capaz de, em alguns momentos da sua vida, esboçar um sorriso, mas estar com o seu coração completamente amargurado e cheio de sofrimento. E é por isso então que a história deste homem nos mostra que ela teve um fim trágico. Este homem não suportou os dias de luta, os dias de sofrimento. Ele acabou então terminando com a sua própria vida. Alguém que fazia uma interpretação incrível de personagens com tanta alegria e aparentemente ele estava tão bem. Ele estava vivendo sem qualquer problema, era um ator que tinha então a sua fama, a sua carreira muito bem desenvolvida. Mas não era essa a realidade que ele estava vivendo. O que isso nos faz então pensar? Que em alguns instantes as pessoas precisam aprender a lidar com o sofrimento. E algumas pela dificuldade, pela profundidade da dificuldade que estão passando, elas passam a pensar que o fim da vida delas resolveria todas as coisas. O que poderia então fazer com que alguém mudasse esse pensamento? O que poderia fazer com que alguém então deixasse de olhar a vida com tanta dor, com tanta tristeza, e ela pudesse então viver com paz, apesar das circunstâncias? Onde essas pessoas podem encontrar o verdadeiro descanso para suas almas, para que elas possam então servir a Deus em todos os momentos, apesar daquilo que estão passando. Por isso a palavra do Senhor nesta noite vai nos fazer lembrar da maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a todos a abrir o texto de 1 Reis, capítulo 19, onde faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que nós, diante da Tua palavra, esta leitura, estamos clamando a Ti que fale ao nosso coração. O Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha iluminar a nossa mente para podermos entender a verdade do Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que qualquer transformação, qualquer encorajamento, só virá, ó Deus, às nossas vidas se o Senhor assim aplicar a Tua palavra em nosso coração. Se o Senhor, ó Deus, nos der o entendimento, se o Senhor, ó Deus, fizer a Tua vontade, ó Pai, em nós. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que nos conduza neste momento para podermos entender a Tua vontade e assim podemos viver para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, Elias está vivendo um momento de grande sofrimento, de grande dificuldade, talvez um dos mais angustiantes da sua vida, do ministério ao qual Deus o chamou para que ele pudesse então cumprir. A sua reação neste momento que ele está vivendo é de total desespero, o desespero que faz com que este homem então desista da sua própria vida, desista daquilo que Deus está fazendo, do serviço que ele está desempenhando naquele instante para o Senhor. E o que é que faz um servo de Deus, alguém que conhece ao Senhor, a desejar a própria morte? É importante então nós olharmos todo o contexto dessa história, para nós podermos então entender o que Elias estava vivendo naquele momento, por que ele chega a essa circunstância e como é que ele consegue então continuar a sua vida ao Senhor. Veja que o texto nos traz uma informação logo no versículo 1, de que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. A palavra do Senhor então traz para nós esses personagens, essas figuras tão marcantes na história de Israel, porque Acabe foi levantado pelo Senhor para ser rei, filho de Onri. Este homem então assume o reinado de Israel e ele traz a idolatria para o seu povo, também pela influência de sua esposa. Acabe era filho de um rei de Israel, mas Jezabel não. Jezabel era uma idólatra, filha então do rei dos Sidônios, e ela já estava então distante do Senhor. E ao se envolver com Acabe, ao casar-se com ele, ela passa a influenciar o seu marido. E essas posturas de Jezabel, elas passam então a estar presentes no meio do povo de Israel. A idolatria, a Baal, a desobediência, a desonra ao Senhor, elas estão presentes durante todo o reinado de Acabe. E é por isso que nós vemos nesse momento Acabe fazer os desejos de sua esposa, ele se inclinar para contar a ela aquilo então que havia acontecido com os seus profetas. Ele quer então fazer com que a sua esposa fique bem, para que ela então viva junto a ele, pois ele a temia.
diante de tamanha sua postura e a sua influência com o rei. E é no capítulo 18, no versículo de número 13, que nós encontramos então o que é que esta mulher fazia com os servos do Senhor. O texto então nos diz: acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova? Então o que nós estamos vendo aqui é um diálogo que está então acontecendo entre Elias e Obadias, e é neste momento que o texto nos fala qual era a postura de Jezabel para com os servos de Deus. Ela os matava, ela tirava a vida dos profetas do Senhor, para que eles deixassem então de falar aquilo que ela não cria, aquilo que ela então não tinha como prática em sua vida. E é nesse diálogo que nós vemos aqui então de Obadias com Elias, que eles estão falando sobre Jezabel, das suas posturas, onde Elias mesmo, com toda a sua coragem e ousadia, ele afirma que queria um encontro com o rei. Apesar disto, esse servo do Senhor ainda quer chegar diante do rei para direcionar, para exortá-lo, para que ele volte aos caminhos do Senhor. Obadias então traz este alerta, mas ainda assim ele insiste, e ele chega então diante de Acabe. Ao confrontar Acabe, ele recebe então o desafio então de saber quem era o verdadeiro Deus, se o Deus de Elias ou se o Deus de Jezabel, se Baal era aquele então que tinha todo o poder. Então o confronto acontece entre um servo do Senhor e os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo de Azerá. E nós vemos então que o Senhor age através de Elias naquele instante. Eles clamam a Baal para que Baal então descesse fogo sobre aquele holocausto, e nada acontece. Elias zomba daqueles homens, da fé destes homens, da postura deles, zomba dos Deus deles. Será que Baal está dormindo neste momento? Era um homem muito corajoso, alguém com ousadia ao ponto de enfrentar esses homens e enfrentá-los diante da circunstância que ele está ali em minoria, mas ele assim o faz. E Deus, com sua misericórdia, atende ao clamor de Elias e desce fogo naquele instante sobre aquele holocausto, ao ponto de até mesmo, como a palavra diz, o rego feito, colocado mais água em volta daquele holocausto, ele se seca. Amanhã era o poder do fogo que Deus então mandou sobre aquele holocausto. Elias era um servo do Senhor, que conhecia a vontade de Deus, que sabia da história de Israel, sabia do poder de Deus para libertar o seu povo, como já havia feito na história. E o que é que leva então este homem a desejar a própria morte, no capítulo de número 19? O que é que faz com que esse homem então não consiga mais entender que este Deus está junto a ele? É uma falsa expectativa que ele cria aqui, porque logo após o instante em que Deus desce fogo sobre aquele holocausto, seca aquela água que está em volta deste holocausto, aqueles homens, os profetas, eles são capazes então de reconhecer o Deus de Israel como único e verdadeiro. O Deus de Elias foi visto então por esses homens que eram inimigos como o poderoso Deus. Mas quando essa mensagem chega a Jezabel, ela não tem a mesma reação. E com toda a sua autoridade, com toda a sua influência, Jezabel então se levanta para então tirar a vida deste profeta. Ela o ameaça, como o texto então vem nos dizer, que Acabe faz saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito e como ele havia matado os profetas de Baal. E então ela reage dizendo então a Elias, por meio de um mensageiro, que se não acontecesse, ela iria então, o mesmo que aconteceu com os profetas, ela iria mesmo tentar tirar a sua vida de alguma forma. Ela queria que Elias então não fizesse mais nada contra o seu reinado, nada contra aquilo que ela estava fazendo através de Acabe em Israel, em todos os demais. Elias percebe que nem todas as pessoas então
serviram, reconheceram, viveram para o Senhor da mesma forma como Ele almejava que acontecesse. Assim como os profetas de Baal reconheceram, Elias reconhecia, Obadias e os demais que sobreviveram, mas Jezabel não. Acabe continuava idólatra, Acabe continuava longe do Senhor. E há então uma frustração na vida de Elias nesse momento, uma decepção tão grande com aquilo que ele havia imaginado que poderia acontecer com todos, tamanha era a manifestação do poder de Deus perante eles, naquele momento, que isso faz com que ele, no capítulo 19, tenha então esses episódios de grande ansiedade, de crises, as quais nós hoje chamamos de crises depressivas. É interessante de ver que a postura que este homem teve, apesar de toda a sua fé, apesar de todas as suas ações anteriores, de todo o conhecimento que ele tem sobre o Deus de Israel, ele acaba desviando o seu olhar. Ele deixa de olhar para o Senhor, para o seu poder, para olhar então para as expectativas que ele havia criado. Todos nós passamos por situações, em circunstâncias de dores, de luto, de perda, de doenças, de medos, onde nós criamos tantas expectativas sobre a solução dos problemas, criamos expectativas sobre a forma como as pessoas vão reagir àquilo que estamos fazendo. Há um reconhecimento que nós queremos que os outros tragam para nós, que quando nós esperamos tanto, em muitos momentos isso não acontece, nós somos frustrados, trazendo sobre o nosso coração uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, e muitas vezes chega aquilo que hoje nós chamamos, como estava no quadro de Elias, como algo depressivo, ao desejar a própria morte, por não conseguir aquilo que estava esperando, por não ter as suas expectativas atendidas. E o que nós precisamos olhar pela palavra do Senhor é como é que Elias reagiu a tudo isso. Como é que Elias então olhou para este momento, como é que ele superou este momento. O versículo de número 3 então ainda nos fala que é pela ameaça de Jezabel que ele encontra então num deserto um zimbro, uma árvore, para que ele pudesse então se assentar, para que ele pudesse então olhar para tudo aquilo que ele estava vivendo, onde ele começa a nutrir ainda mais esses sentimentos de angústia, de ansiedade profunda, ao ponto então de ele chegar ao seu maior desejo nesse instante, que o Senhor então tirasse a sua própria vida. O pedido de Elias para Deus é este nesse momento. E o que faz ressaltar aos nossos olhos nesse texto, diante das lutas que esse servo de Deus tinha, é como Deus agiu na vida dele. Como é que Deus trabalha na vida daqueles então que estão passando por esses problemas, que estão vivendo em meio às crises de ansiedade, que estão vivendo em meio às crises depressivas, que estão ainda procurando suprir as suas expectativas nos planos que eles mesmos estão criando para si. E é muito importante de ver que o Senhor aqui, então, a partir desse momento, como em todas as vezes, Ele age para com o seu servo com amor, com todo cuidado. E Deus não traz neste momento tão delicado da vida de Elias, Ele não traz sobre ele uma palavra de juízo, Ele não traz sobre ele uma palavra de confronto, Ele não traz sobre ele uma palavra que pudesse então condená-lo pela sua ação. O Senhor revela a sua maravilhosa graça a Elias, ao trazer palavras de amor, ao trazer palavras de cuidado e de conforto. Isso acontece através então de um anjo que Deus enviou. No versículo de número 5, o texto nos diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come.
É interessante de ver então as palavras, a direção que este anjo traz para Elias, porque são ações simples e rotineiras, são comuns a todos nós. Ele diz para ele apenas então comer naquele instante, pela necessidade que existe no momento de crise, de você estar bem fisicamente, de você se alimentar da forma correta, para que você possa então descansar da forma correta, para que o seu corpo e a sua mente estejam saudáveis, estejam bem. Essa pode ser uma das circunstâncias que agravaram o problema de Elias. Talvez pela correria, pela dificuldade, pela urgência naquilo que ele estava fazendo, não parar para olhar para si, para cuidar dele mesmo, das necessidades básicas que ele tem, fizeram então com que ele chegasse a este quadro de uma crise profunda. E então neste momento o texto nos diz, no versículo 6, que ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Agora ele está um pouco mais forte e ele é capaz então de descansar novamente. Mas pela segunda vez, no versículo 7, o Senhor envia o anjo, toca ele e lhe diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A orientação mais uma vez é para que ele volte e coma, para que ele se fortaleça, para que ele esteja bem, para continuar. Veja então que os cuidados que todos nós devemos ter são em todas as áreas de nossas vidas. Muitos daqueles que estão passando por esses momentos de crise, eles estão deixando de lado o cuidado pessoal, eles estão deixando de olhar para si mesmos, estão deixando de se alimentar, estão deixando de descansar, de tomar água, coisas que são tão básicas, tão simples, mas são necessárias para nosso corpo, para a nossa vida diária. Nós vemos nesse momento então que Elias se levanta, no versículo de número 8, come, porque ele havia comido, havia bebido, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Alguém que estava prostrado, alguém que estava sem forças, alguém que estava sem ânimo para continuar a viver, agora é capaz de já caminhar por 40 dias e 40 noites. Este homem está mais forte do que antes, este homem está com mais coragem do que antes. Este homem agora é capaz de começar a lutar novamente, começar a viver novamente, começar a servir ao Senhor novamente, porque Deus revelou aqui a sua maravilhosa graça, através do cuidado, através do amor, através do conforto, nestas palavras de direcionamento, através deste anjo. E é por isso que nós vemos então que, pelo amor, quando Elias sai, chegando até Horebe, sai do lugar onde estava no zimbro, no deserto, debaixo da árvore, ele vai então parar em uma caverna. Veja que esta caverna, ela traz ainda um símbolo de que ele está se fechando, que ele ainda não está com coragem suficiente para fazer tudo o que é preciso fazer. E então o texto no versículo de número 9, nos diz que vem a palavra do Senhor a Elias e lhe questiona: o que é que você faz aqui? O que é que você está fazendo neste momento? Após ele estar bem fisicamente, o Senhor então faz com que ele passe a refletir. Isto faz com que este homem tenha uma reflexão na resposta, no diálogo com o Senhor, e diga no versículo 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Ele lamenta diante de Deus, ele se coloca perante o Senhor e expõe aquilo que está no seu coração, toda a sua dor, toda a sua dificuldade, porque ele havia lutado, ele havia se esforçado para falar sobre a verdade. Ainda existiam muitos, como Jezabel, como Acabe, que rejeitavam essa verdade, como esses que estavam então tentando até tirar a sua própria vida.
Mas o Senhor continua olhando para Elias, na sua dor, na sua necessidade. Ele sabe então que este homem precisa falar e entender para que ele continue. E é neste relacionamento com o Senhor que Deus continua falando com ele. O texto então nos diz, no versículo de número 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à estrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz. Ele disse: que fazes ali? Veja que o Senhor então ele se faz presente em todos os instantes na vida daqueles que o buscam, daqueles que estão desenvolvendo com Ele um diálogo, um relacionamento. É quando nós buscamos ler a palavra do Senhor, ouvir ao Senhor e responder nas nossas orações. Deus está direcionando os nossos corações, Ele está cuidando de cada um de nós. E Deus então diz para ele sair daquele lugar, para ele continuar a sua jornada, para ele continuar então servindo. O texto nos ensina que a maravilhosa graça do Senhor vem sobre nós quando nós não estamos então sozinhos. Deus jamais abandona aqueles que são os seus quando estão passando por angústias, quando estão passando pelas dores, quando estão passando pelas dificuldades da vida. Porém o Senhor não vai se manifestar nas nossas vidas da forma como nós queremos. O Senhor vem ao nosso encontro. No texto nós vemos então Elias ver diversos momentos. É um forte vento, nós vemos um terremoto, nós vemos fogo. Em todas essas circunstâncias ele achava que Deus então estava presente, que Deus estava se manifestando ali para provar que estava com ele, para mostrar que estava conduzindo, que estava falando com ele, mas não. É num cicio tranquilo e suave que o Senhor estava então presente. Como então no barulho das folhas, de sons muito tranquilos, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta ali a sua presença, para que Elias então consiga sair do lugar onde ele estava. E o texto então nos mostra que no versículo de número 13, ele sai, pôs-se à entrada da caverna e Deus o questiona: que fazes aqui? E na sua resposta, mais uma vez ele repete. A dor, a angústia deste homem, ela é tamanha que ele ainda não conseguiu entender o que ele precisa fazer a partir desse instante. E o Senhor então continua falando ao seu coração. E é no versículo de número 18 que a resposta clara e nítida de Deus para ele é: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor então reforça a Elias que ele nunca esteve sozinho, que o Senhor estava cuidando de todas as circunstâncias, cuidando dos demais, parte do povo, para que estivessem junto a ele nas lutas que ele ainda teria para falar sobre a esperança que todos deveriam ter no Deus de Israel. Deus, enquanto Elias estava travando as batalhas, Deus estava protegendo, conservando o povo de Israel, para que eles pudessem então lutar ao lado de Elias, para que eles pudessem então ainda servir ao Senhor, proclamar as verdades do Deus de Israel, para que muitos ainda se dobrassem diante dele. Este servo do Senhor passou por uma luta, passou por uma circunstância de grande angústia, onde no momento da batalha, ele achou que ninguém mais poderia salvá-lo, que nada tiraria a dor que ele estava sentindo, que ninguém tiraria a angústia que estava no profundo do seu coração, porque ele estava com toda a certeza de que aquela mulher, ela tinha autoridade para tirar a sua vida, para fazer o que ela queria.
tamanha era a opressão que ele estava então sentindo. Mas ele nunca esteve sozinho. O Senhor nunca deixou de ampará-lo. O Senhor nunca deixou de responder aos seus clamores. O Senhor nunca deixou de direcionar o seu servo. Foi Elias que deixou um instante de se cuidar e de buscar ao Senhor. Porque o que nós vemos Elias vivenciar neste instante é uma lacuna na sua história, onde ele aguardava com grande esperança, com grande expectativa, o momento de paz, onde a opressão não viria sobre ele, onde ele então não teria mais qualquer medo desta esposa de Acabe. Esta ansiedade que este homem está vivendo é em virtude do momento então que ele deixou de olhar para aquele que era capaz de solucionar os seus problemas. A ansiedade, momentos de crise, momentos de choro, de depressão, isso pode vir a qualquer servo do Senhor. Muitos têm sido acusados de estarem pecado por causa dessas circunstâncias, mas a palavra do Senhor nos mostra que Elias não estava assim, que Elias naquele instante não estava envolvido com qualquer ação demoníaca. Era pelo instante onde ele deixou de olhar para si, deixou de se cuidar, e então ele não conseguiu buscar ao Senhor perante a questão física que ele estava vivendo naquele momento. É uma somatória de fatores que levam com que este homem reaja dessa forma. Diversos homens e mulheres que buscam a Deus passam pela mesma circunstância e procuram a resposta de como nós podemos reagir em meio a toda essa dor, em todo este momento de angústia, desta ansiedade. E a resposta está no Senhor. O fortalecimento virá de Deus quando nós nos voltarmos para então falar com o Senhor, ouvir a sua voz, ter um relacionamento diário e íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Isso vai acontecer por causa do Espírito de Deus, que trabalha pela sua palavra, que está então a todo instante que nós o buscamos para ouvir, Ele está nutrindo o nosso coração, a nossa fé, nutrindo para nós nos mantermos ainda de pé, apesar das lutas, apesar então de todas as dificuldades. Porque nós nos tornamos a habitação deste Espírito, que fala ao nosso coração, em todos os momentos que nós voltamos a Deus, que nós buscamos este relacionamento, esse diálogo com o nosso Senhor. Este é o privilégio dado a nós por meio de um sacrifício, do sacrifício de Cristo Jesus. Ao se entregar na cruz, nos dá a possibilidade de nós então vivermos com o nosso Senhor em todos os momentos, mantermos os nossos olhos firmados naquele que pode nos dar toda a esperança, vencermos as crises, vencermos os momentos de angústia, vencermos as circunstâncias que podem nos abater, que podem nos deixar por lacunas de grande tristeza no nosso coração. O Senhor é a resposta para os seus momentos de angústia, para todas as suas dores. Nele você deve depositar toda a sua vida, consagrar a sua vida, as áreas de sua vida, para que você possa então viver com Ele, entendendo que Ele é soberano e Ele vai direcionar a forma como você deve viver. Através desse texto nós vemos que aprendemos como Deus trabalha em nós, e por isso nós podemos proclamar essa verdade às outras pessoas. Podemos proclamar sobre essa verdade que nós temos através da fé, dessa verdade que nós recebemos através de Cristo Jesus, da verdade da esperança que temos em Deus sempre quando nós o buscamos. É tarefa da igreja de anunciar para todas as pessoas que existe um Deus que vai preencher os seus corações no meio da angústia, que existe um Deus que está pronto para agir, pronto para suprir, pronto para preencher os seus corações
sempre que esses então se entregarem a Ele, buscarem a Ele, mantiverem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que você não permita, portanto, ao longo de toda a sua vida, que as circunstâncias te façam mudar os seus olhos, o olhar que você tem na vida. Que você mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus, para que nada te faça esquecer da esperança que você tem, dos momentos de paz, porque as promessas de Deus, elas vêm sobre nós e elas vão se cumprir, independente do tempo, da lacuna que pareça vir sobre nós e que pareça então não acontecer. Deus está presente e direcionando a história para cumprir a sua palavra sobre nós. Você pode olhar a sua vida e dizer então que nesse instante não está vendo luz, não está vendo mudanças. E pode ser que você não viva sem uma dor, você não viva sem a dificuldade, mas que na eternidade, a grande promessa que temos por meio de Jesus Cristo, nós temos a certeza que viveremos para sempre em paz. Viveremos sem qualquer tipo de dor, qualquer choro, qualquer sofrimento que nós vivemos pelo efeito do pecado em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça dia após dia, para que você então viva em paz, em comunhão com o Senhor, e seja um agente proclamador do poder de Deus. Que o Senhor possa usar a sua vida para que você anuncie sobre essa esperança a todos aqueles que vivem angustiados, que vivem em tristezas profundas, que estão longe do Senhor. Que você possa ser usado por Deus para conduzi-los a voltar ao Senhor, a ter uma vida de intimidade com o Deus de paz, o Deus de Israel. Eu quero orar com você neste momento, para nós então colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, para nós clamarmos a Deus para que em meio àquilo que nós estamos passando, possamos confiar, possamos crer, possamos então descansar no poder do nosso Senhor. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós, nesta noite, nós recordamos a Deus que o Senhor está conosco em todos os instantes, que apesar de sofrimentos que passamos, de dores, de perdas, nós temos o Senhor para preencher os nossos corações, para fortalecer as nossas vidas e nos permitir ainda servir ao Senhor. Por isso colocamos as nossas vidas, as nossas histórias diante do Senhor, para que o Senhor as trate, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, conduza, para entendermos a Tua vontade e podermos viver para o Senhor e glorificá-lo, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as áreas de nossas vidas, consagramos a Ti, porque o Senhor é o único digno de toda a adoração que temos a prestar. Pedimos assim que o Senhor direcione e nos mostre a Tua vontade, ó Deus, sobre cada área de nossas vidas, para podermos criar, ó Deus, expectativas, para podermos, ó Deus, esperar algo que o Senhor nos promete, pois sabemos que em Ti, ó Deus, nós veremos o cumprimento, pois o Senhor é fiel para poder, ó Deus, cumprir tudo aquilo que o Senhor disse ao longo de todas as gerações na Tua palavra. É assim que nós descansamos em Ti, Senhor. É assim que nós nos voltamos ao Senhor para pedir que o Senhor venha se fazer todos os momentos presente em nossas histórias, direcionando, exortando e encorajando a cada um de nós, para podermos proclamar as virtudes do Senhor, proclamar sobre o poder do Senhor, o amor do Senhor para todos aqueles a quem nós conhecemos. Envia, Senhor, a Tua igreja. Envia, Senhor, aqueles que estão passando por essas angústias, para que todos possam ser canal de bênçãos e possam, ó Deus, ser usados por Ti, para que outros ainda se convertam e possam adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus.